Agora que eu tenho esses valores, eu posso voltar lá para o vídeo para a gente interpretar como é que é essa questão da área. Tá? Vou deixar esse valor aqui. Pronto. Então, 1233.289 permaneceu. 821.200, ok. 813.499, se arredondar fica 500. 956.485, ok. Então os valores são os mesmos, né? Que já tinha aqui. Espera aí. Então eu vou fazer uma cópia desse desenho. E aí eu vou limpar, tá? Então quando a gente vai fazer o processo de cálculo de área pelo método aí dos trapézios, o que a gente precisa? Eu preciso adotar um par, um eixo, tá? X e Y, que esteja a uma distância qualquer aqui de um ponto 1, que é o ponto mais próximo, tá? Em X e em Y da minha origem, tá? Então, se eu colocasse a figura, é bom que toda figura, na verdade, ela esteja num quadrante só, tá? Então, se eu tivesse uma situação assim, ó, por exemplo, ia ser mais complicado de fazer esse cálculo da área, tá? Porque parte da figura está no quadrante aqui, né? Parte está aqui, então não é interessante. Então, adotando um valor para essas coordenadas aqui, para esse ponto, né, que eu vou adotar aqui o valor de 100 para x e 100 para y, tá? Eu vou reescrever aqui, deixa eu trazer esta figura. Eu vou reescrever, por quê? Qual é a metodologia do modo dos trapézios aqui para cálculo de área? Eu tenho que transformar essa poligonal em uma série de trapézios. Os trapézios que sejam suficientes para contemplar toda a área, depois a gente pega os trapézios que subtraem a área. Então, minha figura, se o Cad deixar, ela é essa figura aí, e eu preciso calcular esta área, essa área aqui, interna, tá? Achurada. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar e traçar as linhas que me liguem até o eixo, tá? Eu posso fazer isso em X ou posso fazer isso em Y. Primeiro eu faço com os pontos mais afastados, tá? Com isso, o que acontece? Eu tenho agora, quando eu faço essa ligação, 1, 2, eu tenho um trapézio envolvendo os pontos 1 e 2, que é esse trapézio aqui. Tá? Então, eu vou conseguir calcular a área desse trapézio como calculava aí na minha 8ª série, né? Então, eu vou fazer esse trapézio. Da mesma forma, eu vou traçar uma linha daqui, ó, até o eixo, sempre para o mesmo eixo, tá? Então, se eu comecei fazendo com X, eu não vou utilizar eixo Y aqui, tá? Então, com essa linha aqui, eu também formo agora um trapézio, tá? E agora, percebam que se eu resolver esses dois trapézios, a área de dois trapézios, que eu vou conseguir, porque eu sei quais são as medidas, eu tenho toda a área dessa poligonal, mais essa área aqui que está vazia. Ou seja, se eu faço só o somatório dos dois, eu não contemplo a área real da poligonal, eu passo da área real. Então eu preciso fazer outras poligonais para retirar esses trechos. Então como é que eu faço? Eu pego o vértice
ligo até o eixo e traço mais dois trapézios. Um vai ser entre o ponto 1 e o ponto 4, que é esse que eu fiz aqui, e o outro vai ser do ponto 4 até o ponto 3. Ok? Aí sim, fazendo o somatório da área total aqui, subtraindo esse e esse, eu tenho a área apenas desse trecho. E é isso que a gente faz. Então a gente pega aqui esses valores e chama aí de área 1, área 2, área 3 e área 4. Então esse aqui vai ser área 1, vou colocar só A1. A1, A2, A3 e A4. Então, esse exercício é um exercício que você vai pensar. Cada poligonal vai ter uma situação, tá? Então, monta as poligonais com os vértices, monta os trapézios com os vértices, e aí você identifica quem é que soma e quem é que subtrai. Ok? Então, a área 1, ela vai ser formada pelo ponto 1 e pelo ponto 2. A área 2 entre o ponto 2 e o ponto 3. Ok? Então, esse ponto 1, ele tem uma coordenada x1, x de 1 e y de 1. x1, y1. A coordenada 2 tem um x2, x2, y2. Tá? E assim vai, né? O 3 tem o x3 e y3. x3, y3. O 4 vai ter o x4, y4. Perceba que se minha poligonal tivesse 3 pontos apenas, ela seria só 3 pontos agora também, tá? No caso, área 1, área 2 e área 3, e assim vai, tá? Então, área 1. Pronto. Então, esses meus trapézios, eu preciso identificar quem é o lado A, quem é o lado B e quem é o H, tá? Então, vejam. E aqui a forma do trapézio, né? Então, trazendo esse trapézio aqui para que a gente visualize bem direitinho. Trazendo aqui para o lado. Eu tenho um lado A e um lado B como sendo mais ou menos o lado menor e o lado maior aqui. E um lado comum aos dois desse lado. Então, nesse meu primeiro caso, o meu trapézio está assim. Ok? Então, meu lado A é esse aqui. Né? Como é que eu sei o valor daqui para cá? Eu tenho o meu ponto x1 aqui em cima, menos o ponto de baixo, que é 0. Né? Então, meu valor de A vai ser x1 menos 0. Meu x1 foi dado aqui como sendo 100. Né? Só corrigindo, né? Essa distância aqui é uma distância y. Então, é y1 menos 0. O y1 é 100. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho
100 menos 0. Ok? Vou escrever aqui mesmo, né? Então eu tenho o valor desse lado aqui é igual a 100 menos 0. 100 menos 0 igual a 100. Ok? Então, aqui é 100. Esse ponto, então, o valor de A, 100. O valor de B vai ser esse ponto aqui, mais alto, que é o y2, menos 0, tá? Aí que vem, como é que eu sei quem é x, quem é y, 2, 3, tal, 1 eu dei, né? Então, eu faço o seguinte, esses são os valores que eu tinha feito na questão anterior, mas que talvez tenham alguma diferença. Vamos confirmar isso aqui, tá? Os azimuths são os mesmos, né? Mas aqui nós temos valores um pouco diferentes. Então vamos logo trabalhar com isso. Não, esses são os lados, não é isso não. É isso aqui. Então pronto. Lado 1, 2 deu 10, 66, 781. 781. Aqui nós tivemos 618, 8537. Aqui 672. Tá vendo que os valores tinham dado um pouco diferente, né? Quando eu estava resolvendo, aí eu percebi esse erro e achei melhor recomeçar. 471, 119. Aqui 809, 804. 804. 77, 45, 4598. Aqui 929, 597, 597. E aqui 225, 194. 194. Ok, então agora as coordenadas corrigidas. Pronto. Então, minha coordenada x é igual a 100. Eu dei x do lado 1. Tá? A coordenada x do lado 2 vai ser a coordenada anterior, 100, mais o que eu ando para sair do 1 e chegar no 2. Tá? Isso sempre na mesma direção que você está contabilizando. Então, PE é x. Né? Então, é 100 mais 10, 66... 1066, opa, 1066, 781, que vai ser aqui 1166, 781, 781. Então essa é a minha coordenada x2. Tá, meus filhos estão brincando ali, tá difícil. A minha coordenada vai ser sempre a coordenada anterior, 1166, 781, mais a coordenada que eu vou andar. Então, vejam, aqui é x2.
eu estou nesse ponto aqui, né? x2, se eu for para o 3, eu vou andar 672, então eu vou aqui, 672, 6194, 672, 6194, vai ser igual a 1166.781 mais 672.6194, 18, 39, 4004. Aí esse valor 18, 39, 4004 mais o que eu ando do 3 para o 4, menos 809, 804, 804. Isso aqui menos 809.804, 10, 29, 56, 64, 56, 64. E aí aqui eu tenho o valor anterior, 1029,56, 64, mais o que eu ando para chegar no 1, que é 929, 597, 97. Tá? Isso aqui menos 929.597 dá 99,999, que é 100, né? Se eu arredondar aqui. Ok. E para o y, exatamente o mesmo processo. Tá? Então, minha coordenada y1 foi 100, y2 vai ser 100, mais o que eu ando em y, coordenada norte, eu ando 618,8537. Tá? Que vai ser 718,8537. Aqui eu pego o anterior, mais o que eu ando, que é menos 471,119. Então eu tenho 718,8537 menos 471,119, que dá 247,7347. Aí eu pego o anterior, e somo com o que eu vou andar. Tá? Então eu vou andar 77. Aliás, 77, né? 77,4598 mais 77,4598, 325,1945. Pego o anterior, e somo com o que eu vou andar, menos 225,194, menos 225,194, que dá 100 também, né? Arredondando. Estou trabalhando com muitas casas decimais, por isso que não está dando exatamente zerado. Mas enfim, encontrei todos os valores: x1, x2, x3,
x4 e aqui o x1, confirmando que é o meu valor. y1, y2, y3, y4, tal. Tá? Então, fazendo aqui mais rápido, né? Então, eu dei o x do lado 1 e o y do lado 1. O x do lado 2 vai ser o x mais o que eu ando em x. O y vai ser o y mais o que eu ando em y. Tá? E aí, nós temos os valores que nós encontramos lá. Tá? Todos os valores aqui dão positivos porque o meu desenho está no quadrante que é todo positivo, né? Do jeito que eu armei aqui. Certo? Eu poderia até colocar, por exemplo, o quadrante para esse lado, iniciar pelo lado 3, para estar todo mundo dentro do mesmo quadrante e ia dar todo mundo negativo. Ok? Mas acho que a maneira mais fácil é essa aqui. Então, se eu sei aqui agora quem é x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 e y4, eu consigo voltar para esse ponto aqui. Então, aqui eu tenho um y2 menos 0. Quem é o y2? y2, 718. Então, tem aqui, 718. Posso até escrever aqui, né? Pronto. Vamos arredondar 854. Então, vou colocar aqui. Então, ponto 1, eu tenho 100, 100. Ponto 2, eu tenho x2, foi isso aqui. Vou usar o ponto no lugar da vírgula aqui para não confundir tanto, tá? Aqui não precisou. x3 eu tenho aqui. x3. Aqui esse é um ponto. Arredondando aqui. O y1, 2, 3. E falta aqui o 4. O y4. Um, 9, 4, na redonda. Pronto. E o ponto 1 foi isso aqui. Tá? Então, essa linha aqui, ela é o meu ponto y de 2, tá? Que é esse 718.854 menos 0. Tá? É esse valor aqui. A gente pode confirmar isso aqui. Tá? Colocando mais casas decimais aqui. Né?
Ou então só observando lá. 8544. 85, tá? Então tá ok. Esse valor aqui, como a gente viu, é 100. Né? Ok. Vamos até colocar aqui também. 100. Esse valor aqui vai ser 247, que é o y, menos 0. Então, dois, quatro, sete, 735. Essa distância daqui para cá é a distância que eu ando em x, 1166, 781. Menos o que eu ando em x aqui, que é 100. Menos 100. Tá? Que vai ser 1066,781. Então eu tenho o valor de A, 100, o valor de H, que é 1066,781, e o valor de B, que é 718,854. Então já tenho o meu primeiro trapézio pronto. Esse lado aqui só falta saber esse tamanho aqui de x, que vai ser o x maior, 1839. Isso aqui. Menos o x do ponto 2. O x do ponto 2 é isso aqui, 1166,781. Então vai ser x2, x3 menos x2. Igual a 1839,4 menos 1166,781, que dá 672. Oh, na verdade, a gente tem um valor aqui, não tem? 672,6194. 672,6194. 672,6194. Arredondando. Tá? Então, este valor aqui é 672,619. Ok? Por que a gente tem que aprender esse método e não pegar simplesmente os valores que estão dados aqui? Porque muitas vezes você tem somente o desenho, tá? O desenho pode ser dado para você já com as coordenadas. E aí você sabe o caminho inverso. Mas a gente pode perceber que as distâncias que tem entre dois pontos vão ser as mesmas, né? Então, de 2 para 3 em x, a gente já tinha entendido que encontrava esse valor. Tá? Em y, de 2 para 3, a gente também teria o valor, se fosse o caso, se precisasse. Mas, para montar o trapézio 1 e o trapézio 2, nós já temos todas as informações. Certo? Então, essa área 1, por exemplo, ela será, segundo a fórmula aí do trapézio,
Então, eu vou chamar aqui área 1 vai ser igual ao H. Quem é o H? Essa basezinha aqui. 1066,781 vezes A, que é 100, vezes B, que é 718,854, dividido por 2. Vai ser igual a... Então a gente vai e resolve. Eu tenho 1066,781 vezes 100 mais 718,854 dividido por 2, que dá 43,67,68,9445. Então, o valor dessa minha área, ela deveria dar alguma coisa parecida com esse número aqui, tá? De acordo com as unidades de medida que você está utilizando. Então, nós temos aqui 43,6769. 43,6768, que se eu arredondar dá 69, tá? É porque as unidades aqui elas não estão em metro, em centímetro, não sei como é que eu coloquei. Mas o valor é o mesmo, só vai mudar a questão de ordem de grau, tá? Se é elevado a 10, elevado a 10 a menos 1, ordem, mas o valor é o mesmo, tá? Então, encontramos aqui a primeira área. A segunda área vai ser área 2. Vai ser igual, trazendo para cá, é o mesmo processo, né? Eu posso chamar o lado menor de A. Então, o H vai ser 672, mesmo lugar, 672, 619, vezes o menor lado, que é 247,735, mais o 718, que já tinha, dividido por 2. Então, esse trapézio aqui vai dar 672,619 vezes 247,735 mais 718,854 dividido por 2. Isso aqui vai dar 325073,0633. Que se eu for olhar aqui, tem que dar alguma coisa parecida, né? Três, 32507,3, tá? Então, ok, a área está dando certo, né? Metodologia. Então, para a área 3 e a área 4, a gente vai encontrar os lados. A gente já sabe que esse lado aqui é 100. Esse lado aqui vai ser a componente y de 4 até o 0, tá? Entre os 325 aqui. E esse lado aqui vai ser a componente y de 3. Opa. E aqui nós temos a componente x de 4 menos a componente x de 1. Então vai ser... Tá? Não preciso
calcular, né? É só subtrair 100 disso aqui. Então, eu vou ter isso aqui. 10 menos 1, 9. Aqui é que eu preciso o x de 3, que é esse 18.394. 18.394 menos o x de 4, que é 10.29.566. Tá? Então, esse valor aqui vai ser 809.834. Agora temos todas as informações para montar aqui os trapézios. Do mesmo jeito que foi feito em cima, tá? Então a área 3 vai ser H, que é 929.566, 929.566 vezes 100 mais 325.194 dividido por 2. Isso aqui dá 929.566 vezes 100 mais 325.194 dividido por 2. Então dá 197.622.9429. Tá? Então o nosso valor de área 19.7630. 19.76. Alguma diferençazinha aqui na terceira casa decimal, tá? Nada de se preocupar. A área 4, nós vamos ter o H, que é esse 809.834 vezes o lado menor, 247.735, mais o lado maior que já estava aqui dividido por 2. Então, nosso valor será 809.834 vezes 247.735 mais 325.194 dividido por 2. Então aqui eu tenho 231.988,6919. 23.1981. 319, então só na quarta casa, tá diferente, sem problema. Tá? Então a área total dessa poligonal seria A1 mais A2, aí eu tenho tudo, menos A3 menos A4 para retirar esse trecho e esse trecho. Então a área total será área 1, 43.6768.9445 mais a área 2, 3250.03.0633 menos 1976, 1976.9429 menos 231.988
0,6919. Então a área total será esse valor aqui. AT igual 332230.373. Ok? Aí se eu fosse confirmar aqui no CAD, para ver se está pelo menos aproximado, eu teria que fazer uma poligonal aqui. E aqui eu olhar a área e ver se deu alguma coisa parecida, né? Então, 332232. Então, bem próxima da área que o CAD me fornece, tá? E aí nós encerramos a nossa questão com o valor encontrado aqui, né? 332230.373. Lembrando que eu não dei a unidade de medida aqui, então pode ser centímetro, metro, qualquer coisa. Beleza? Pronto.